No capítulo desta quinta-feira, 6 de fevereiro da novela Tieta. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Ricardo procura Tieta, pedindo que ela faça alguma coisa para ajudar a mãe dele. Tieta é realista e diz para Ricardo que a única coisa que ela pode fazer por Perpétua é contar para ela a decepção que ela teve antes de ficar cega, e pergunta se ele quer que ela faça isso. Ricardo fica chateado pensando que Tieta está tirando sarro da cara dele. Tieta diz que não está tirando sarro da cara dele. Ela também está muito aflita com toda essa situação. Ricardo cobra dela dizendo que não parece que ela está preocupada, porque ela não está fazendo nada para ajudar a mãe dele. Tieta não fica por baixo e retruca perguntando o que ele também fez para ajudar a mãe dele. Ricardo conta que foi para a igreja rezar. Tieta debocha da situação, dizendo que se a pessoa ficar o dia todo na igreja tivesse algum resultado, a mãe dele já era uma santa. Ricardo fica magoado e pede para Tieta não falar mal da mãe dele. Tieta acha um cúmulo as exigências de Ricardo e pede para ele ir embora, porque senão eles vão brigar. Ricardo lembra Tieta que ela já falou várias vezes que odeia a mãe dele e acha que ela está gostando em ver a mãe dele cega. Tieta percebe que Ricardo não conhece mesmo ela e manda ele continuar dizendo que a culpa é dela. Ela conquistou ele só para afrontar Perpétua. Ricardo fica sem graça e diz que a culpa não é dela, e sim que a culpa é dele. Os dois fazem as pazes. Ricardo lamenta o que está acontecendo com a mãe dele e pergunta para Tieta o que é que eles estão fazendo de errado. Tieta diz que eles não estão fazendo nada de errado. Ricardo fala besteira, dizendo que se for para ele perder ela, ele prefere morrer. Tieta diz que não importa o rumo que vai tornar a vida deles, porque ela jamais vai esquecer o que eles viveram. Ricardo estranha o modo que Tieta está falando. É como se eles tivessem que se separar. E avisa que ele não irá deixar ela embora. Tieta, como é mais experiente, diz para Ricardo que tudo passa na vida. O que importa é que ele seja feliz. Ela sabe que fez ele muito feliz e eles sempre lembrarão disso. Será eterno para eles. Ricardo torna a fazer drama, dizendo que se tiver que perder ela, ele prefere morrer. E Tieta sorri, dizendo que ele não irá morrer não. Ricardo sabe que Tieta é rica e pede para ela chamar um médico especialista para cuidar de Perpétua, que ele jura que fará ela aceitar o amor deles. Tieta diz que se Perpétua aceitar, ela irá trazer o médico especialista para Perpétua. Ricardo abraça Tieta feliz pela bondade dela. Elisa, preocupada com a irmã, vai até a casa de Perpétua saber como ela está. Perpétua diz para Elisa que a desgraça dela é bem pior do que a dela com o Timóteo. Elisa, que ainda não sabe o que Timóteo anda fazendo, pergunta para Perpétua do que ela está falando. Perpétua não guarda segredo e, para fazer a irmã sofrer, conta que Timóteo arrumou outra mulher. Elisa fica sem palavras. Arthur chega na prefeitura mandando Ascânio sair da cadeira dele, que ele irá ocupar. Ascânio deixa claro para Arthur que ele sabe que ele está fazendo isso para ver se ele pede demissão e avisa que não irá fazer isso. Já em outra cena, Ascânio conversa com os amigos sobre o plebiscito que terá para saber se o povo quer a instalação da indústria lá. Eles dão a opinião deles. Dário é totalmente contra a instalação dessa fábrica em Mangue Seco. Pílica confessa que ainda não decidiu no que vai votar, e Dário diz que todos lá têm que ser contra a fábrica. Na pensão de Milu, eles também falam sobre a fábrica. Carmozina conta que a indústria vai mexer com um veneno que, se escapar de lá, pode matar todos eles da cidade. Jairo fica assustado e Milu também, coitada. Marcolino fala para Modesto que eles têm que encontrar uma maneira de impedir o plebiscito. Modesto pergunta como eles podem fazer isso, e Marcolino dá a ideia deles tirarem o Ascânio do jogo. A Ida volta de viagem e se encontra com Juraci por coincidência. Ela pergunta como Juraci está, e Juraci começa a falar sobre doenças que ela tem. A Ida fica com pena e diz que já vai embora. Juraci não quer deixar ela embora para poder contar as fofocas. E a Ida pede para ela contar outra hora. Juraci conta que Perpétua misteriosamente ficou cega. Ela conta para a Ida o que ela acha que seja o motivo que Perpétua ficou cega. A Ida fica horrorizada e pergunta se é verdade isso. Juraci diz que sim, parece que pegou do marido e ficou incubado, e agora a doença se manifestou. A Ida pergunta se aconteceu mais alguma coisa enquanto ela estava fora. Juraci conta com toda a satisfação do mundo que Elisa e Timóteo se separaram, e que Timóteo flagrou Elisa em flagrante adultério.
Aida fica mais ainda com a boca aberta. Enquanto isso, Perpétua, fingindo que está cega, fala para o lado contrário de Elisa que o adultério é do Timóteo e não o dela, e que Timóteo planejou tudo para dizer que a errada era ela, porque ele queria mesmo era ficar andando atrás da sirigaita do sul. Elisa inocentemente pergunta para a irmã o que ela tem que fazer agora. Perpétua manda Elisa virar o jogo contra Timóteo e mostrar para todo mundo que o adúltero é ele. Elisa pergunta como ela vai fazer isso. Perpétua manda ela ter uma ideia, porque ela não sabe como ela irá fazer isso. É para ela se virar. Elisa toma uma atitude e procura Bebê no seu escritório. E Bebê pergunta se ela vai querer saber alguma informação sobre a fábrica. Elisa é direta e diz que ela foi lá para saber do marido dela. Bebê olha séria para Elisa e depois lembra Elisa que Timóteo é ex-marido dela. Elisa pergunta para Bebê como foi que ela chamou Timóteo quando ela convidou ele para o quarto. Bebê não guarda segredo das suas safadezas e conta que chamou Timóteo de meu lindo. Elisa, com raiva, chama ela de descarada. Eu, hein? Se você deixou o seu marido escapar, o problema é seu, minha filha. O Timóteo pode ter feito o que for contigo, mas eu continuo sendo a esposa dele, e você não passa de uma aventura. Bebê deixa claro que ela só quer curtir com Timóteo. Ela não está procurando casamento. Ela só quer usar e abusar enquanto ela estiver por lá. Elisa pergunta para Bebê se ela não tem vergonha na cara. Bebê deixa claro que ela não tem nenhuma vergonha. Bebê chama Elisa de burra por ter deixado o Timóteo escapar. E agora ele é do mundo. Elisa deixa claro que ela tem o Timóteo nas mãos a hora que ela quiser. Bebê debocha de Elisa, perguntando o que ela está esperando então. Porque enquanto ele estiver solto, ele vai ser dela quantas vezes ela quiser. Elisa debocha dizendo que Timóteo não vale tudo isso. E Bebê joga uma insinuada que Timóteo é maravilhoso na cama. Se com ela ele só fazia feijão com arroz é porque havia algum problema entre eles. Elisa com raiva grita com Bebê dizendo que vai arrancar a língua dela com a unha e parte para cima de Bebê. Rosalvo entra na sala e aparta a briga das duas. Depois que Elisa vai embora, Bebê fica rindo da situação. E Rosalvo pergunta o que aconteceu. Bebê conta que Elisa foi lá cobrar uma satisfação dela. Depois Timóteo aparece, dizendo para Elisa que ele não deve satisfações a ela, porque ele está solteiro. Elisa corta logo as asinhas dele, lembrando que eles ainda são casados. Timóteo diz que é como se eles não fossem. Elisa mostra a aliança dela e pergunta o que aquilo significa então. Timóteo mostra a mão dele, dizendo que a aliança dele ele já se desfez dela há muito tempo. E quando ele estiver mal de dinheiro, ele vai logo empenhorar ela. Ele mente dizendo para Elisa que é mentira do povo da cidade. Elisa conta que foi a própria sem-vergonha da Bebê que confirmou, dizendo que ele era o máximo, e ela queria até repetir. Timóteo fica se achando, perguntando se Bebê falou isso mesmo dele. Elisa chama ele de sem-vergonha, afirma que odeia ele. Agora ela está entendendo tudo. Por isso que ele fez o escândalo na fonte, para ele ficar livre curtindo por aí. Se ela era inocente, agora ela não é mais, e agora ele vai ver o que é bom para o estômago dele. Elisa tira a aliança dela e guarda junto com a foto de Timóteo. Laura vai até a casa de Carol e conta para ela o que Silvana fez. Arthurzinho, como sempre, não faz nada. Agora, dessa vez, ele está lembrando como dava em cima de Tieta, quando eles eram mais novos e Tieta corria dele. Ele sorri ao lembrar de como incomodava Tieta. Osná procura Tieta e deixa claro que ele sabe que a Perpétua viu mais do que ela devia na casa dela. Por isso que ela perdeu a visão, não é? Tieta fica sem graça. Enquanto isso, o inocente do Ricardo está ajoelhado rezando. Imaculada aparece na igreja e oferece seu ombro amigo para Ricardo. E ela diz que acha que sabe por que a mãe dele ficou cega. Tieta pergunta para Osná como foi que ele adivinhou o que aconteceu. E Osná diz que mora há anos lá. Ele conhece a Perpétua. Tieta assume que errou. Ela bancou a sabida fingindo que não estava nem aí. Agora ela está se roendo de remorso. Porque por mais que ela odeie Perpétua, ela não gosta de estar vendo ela naquele estado. Ela também está de pés e mãos atadas, porque Perpétua não quer ser ajudada. Até parece que ela não quer ficar boa. Osná, já conhecendo Perpétua, manda Tieta ficar tranquila. Logo a cegueira de Perpétua passa. Tieta confessa que também pensou nisso, mas ela não pode acreditar que alguém possa fingir tão bem. Osná diz que se Perpétua ficar boa e lembrar do que aconteceu lá, Tieta diz que é melhor ela ficar preparada para o que possa acontecer. Imaculada deixa claro para Ricardo que ela sabe do caso dele com Tieta. Então você deve estar achando que a culpa é minha e que eu devo pagar por esse pecado.
Imaculada pergunta por que ele chama isso de pecado. Ricardo diz que a mãe dele está cega por culpa dele. Imaculada pergunta para Ricardo se alguém tem culpa do amor que sente. A pessoa não escolhe de quem vai gostar. Se fosse assim seria bom demais, mas não é. Ele não pode se sentir culpado de uma coisa que não tem comando. Ricardo diz para Imaculada que ele não gosta de ver os outros sofrer por causa do amor dele. Imaculada pergunta se ele vai largar de lado o amor dele para poder deixar os outros alegres. Ricardo fala besteira, dizendo para a pobre de Imaculada que ele só pode viver para a Tieta. Imaculada fica triste, mas tenta disfarçar, dizendo que tudo que importa para a pessoa que se ama é vê-la feliz, mesmo que não seja do jeito que a gente gostaria. Se a sua mãe lhe ama de verdade, ela vai ficar feliz com a sua felicidade. Ricardo gosta das palavras de Imaculada. Letícia coloca uma música para poder dançar com Peto. Modesto chega na hora, escuta uma música e fica dançando ela. Depois ele se aproxima para ver quem estava escutando a música e dá de cara com os dois dançando coladinhos. Ele fica com raiva e, com um tom alterado, ele pergunta o que é isso que está acontecendo. Letícia e Peto se assustam, e Modesto pergunta que par de coxas é esse que está acontecendo lá. Peto tenta se explicar, mas Modesto manda ele embora de lá. Letícia pede para o namorado ir embora, porque depois eles conversam. E Modesto, como quer proteger a filha, avisa que não terá depois. E ela está ficando muito saidinha. Letícia fica calada e Modesto manda ela ficar de castigo no quarto. Aida aparece e Modesto conta que colocou Letícia de castigo. Aida pergunta por que ele fez isso. Modesto conta o que viu para Aida. Aida defende Peto e Letícia e avisa que tratar a filha deles desse jeito só irá fazer ela ficar contra ele. Modesto amolece o coração e manda a esposa ir tirar a filha deles do castigo. Modesto pergunta para Aida se ela foi mesmo na casa de Juraci, ou se ela foi para outro lugar. Aida se faz de besta e com uma cara cínica diz que ela não teria outro canto para ir. Modesto fica pensativo. Laura e Dário conversam sobre Aida ajudar Carol e que elas estão tramando algo contra Modesto. Os dois acham graça da situação. Osná visita Carol, mas ela não deixa ele entrar por causa do filho dela. Ela explica para Osná que ela tem que conversar primeiro com o Juno. Os dois se beijam. Elisa convida Rosalvo para jantar na casa dela. Rosalvo fica feliz porque assim ele poderá provar a comida dela. Elisa diz o horário para ele ir. Rosalvo fica pensando que vai se dar bem com Elisa. Enquanto isso, Perpétua fica fazendo drama com Ricardo para ele sentir pena dela. Elisa conta para Leonora sobre Rosalvo jantar lá. Leonora dá a opinião dela, mas deseja boa sorte para Elisa. Bebê elogia Rosalvo, que está se preparando para o jantar com Elisa. Timóteo chega na hora e Rosalvo avisa para Bebê que ele já vai indo. Timóteo se acha mandando Rosalvo ir, já que a presença dele incomoda ele, porque o destino dos cafajestes é andar fugindo. Rosalvo não cala a boca e parte para cima de Timóteo, mandando ver como fala com ele. Timóteo, medroso, finge que vai para cima de Rosalvo, porque ele sabia que Bebê ia se meter no meio. Bebê pede para eles pararem com isso, porque Milu não vai gostar desse escândalo. E Timóteo manda eles irem lá para fora. Rosalvo até debocha de Timóteo, perguntando se ele vai querer bater nele. Timóteo diz que se ele for homem, ele vai para lá para fora com ele. Bebê tenta acalmar Timóteo. Ela manda Rosalvo embora logo. Rosalvo sai de lá olhando de cara feia para Timóteo, e Timóteo chama ele de Tarzan de meia tigela. Xalita e Amorzinho estão noivando na casa de Perpétua, mas Amorzinho não está nada satisfeita de estar lá. Rosalvo chega na casa de Elisa para jantar e elogia a mesa de jantar. Ele ia beijar as mãos de Elisa, mas ela se sai dele. Elisa está lá toda desconfiada. Na verdade, ela só convidou Rosalvo para causar ciúmes em Timóteo. Amorzinho não gosta de Xalita estar pegando na mão dela e começa a inventar que está dando coceira nela. Perpétua não gosta do escândalo de Amorzinho e manda ela voltar para a casa dela. Xalita tenta ir atrás, mas Perpétua não deixa, mandando ele esperar um pouco, para depois ir para a casa dele. Timóteo reclama com Bebê por ela ter contado para Elisa sobre eles dois. Bebê tem a cara de pau de mentir que não contou nada e que Elisa só estava procurando uma desculpa para convidar Rosalvo para jantar. Timóteo fica muito puto da vida.